irmãos e irmãs, hoje na liturgia nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Apesar de estarmos vivendo o ano B da igreja, hoje, sempre no segundo domingo do tempo comum, a gente ouve o Evangelho de João. No ano A da igreja a gente ouve Mateus, no ano B, que é o ano que nós estamos vivendo agora, São Marcos, e no ano C nós ouvimos Lucas. E o Evangelho de João, ele vai se encaixando em alguns momentos, como o de hoje, o segundo domingo do tempo comum, a gente ouve o chamado de Jesus através do Evangelho de João. A liturgia de hoje, ela quer perguntar para cada um de nós: como que você conheceu Jesus? E qual Jesus que você conheceu? Depois de conhecer, como que você tem seguido Jesus? Porque não basta conhecer, porque se for para conhecer, eu posso conhecer Jesus lendo um livro sobre Jesus, ouvindo alguém falar de Jesus. A liturgia de hoje está perguntando como que eu experimento Jesus na minha vida. A primeira leitura de hoje é do livro de Samuel. Nós conhecemos a história de Samuel. A sua mãe, Ana, ela era estéril, não podia ter filho. E ela pediu um dia no templo, através de uma oração muito sincera, bonita, forte, e Deus concedeu a ela um filho. E pela graça dela ter um filho, ela consagrou esse menino ao serviço do Senhor. Quando ele nasceu, Samuel, a sua mãe Ana levou ele para o templo e deixou ele aos cuidados do sacerdote Eli, para formá-lo também como alguém que estaria totalmente à disposição de Deus. A leitura de hoje é desse menino lá no templo. Ele estava no templo, mas não conhecia a voz do Senhor. Olha que interessante. Será que existe alguém dentro da igreja que também não conhece a voz do Senhor? E se ele chamar, pode ficar meio perdido? Aí o Senhor pega e chama Samuel. Samuel, Samuel. O Samuel não conhecia a voz do Senhor. Ele vai então até Eli, pensando que é Eli que está chamando ele. Eli, aqui estou, você me chamou? O Eli, eu não te chamei não, volta a dormir. Pela segunda vez, o Senhor chama Samuel. Samuel, Samuel. Ele vai de novo até Eli, segunda vez. Você me chamou? Aqui estou. Eu não te chamei, volta a dormir. Pela terceira vez, o Senhor chama Samuel, da mesma forma. Samuel, Samuel. Samuel vai até Eli, e Eli agora entende que é o Senhor que está chamando. Eli é um sacerdote. Ele também não tinha entendido nas 3 vezes anteriores que era Deus que estava chamando o menino. Que bom seria, né? Se os casais de hoje pudessem ajudar outros jovens a discernir sobre o matrimônio. Que bom seria que nós padres pudéssemos ajudar outros jovens a escutar melhor Deus chamando
e não ter medo de responder. Que bom seria que religiosas e tantos outros pudessem também ajudar a tantos a discernir: olha, pode ser Deus que está te chamando. E o chamado não é só para ser padre, ser religiosa. O chamado é para a vida. O chamado era para melhorar a vida das pessoas. O chamado é para a justiça. O chamado é para o matrimônio. E aí ele diz para ele assim: quando te chamar, você responde assim: Senhor, aqui estou. E o Senhor chama de novo: Samuel, Samuel. E ele responde: aqui estou. Que bom seria, né? Se eu e vocês pudessem todo dia dizer isso para Deus: Senhor, aqui estou. Como fez a Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, para fazer em mim segundo a tua vontade. Fala, Senhor, e o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, e o teu servo escuta. E a primeira leitura termina dizendo assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele, para dizer que todos que respondem o chamado, o Senhor não nos abandona, Ele está junto. A segunda leitura de hoje é tirada da carta que Paulo escreve aos Coríntios. Hoje eu não vou aprofundar essa leitura, no outro momento a gente fala um pouquinho mais. Só resumidamente: Corinto é uma cidade portuária, um porto. Uma cidade portuária é onde transita muita gente, vem gente de todo lugar para fazer negócio, para atravessar de lá de barco para outro lugar. Imagine vocês, no barco, os homens ficavam às vezes meses. Corinto é o lugar onde esses homens chegam e alugam mulheres para prostituição. Corinto é o lugar que tem todo tipo de deuses que você pode imaginar. Imagina para Paulo evangelizar num lugar assim. Corinto deve ter uma população muito grande, é uma metrópole. Naquela época, em torno de 500 mil pessoas. E Paulo está percebendo que as pessoas estão usando o seu corpo de qualquer forma. Hoje não é muito diferente. Nós hoje valorizamos muito pouco o nosso corpo. Às vezes nós até vendemos, deixamos que as pessoas usem do corpo de qualquer maneira. Ou seja, o prazer, ele é maior do que tudo. E Paulo aqui, ele vem dizer algumas coisas importantes. Vou ler duas coisas. A primeira, ele diz assim: porventura nós estamos ignorando que nós somos membros do corpo de Cristo? E a segunda coisa, ele diz assim: vocês sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Se o Espírito Santo habita em nosso corpo, como que nós estamos usando o nosso corpo? O evangelho de hoje, então, é o evangelho de São João. Esse evangelho, essa semana, eu passei até mal lendo as leituras, porque é umas leituras que mexem tanto. A do paralítico essa semana eu quase vomitei, que era muito forte. E essa de hoje também é muito forte. No evangelho, na liturgia, a gente encontrou um modo de começar as leituras. Começa sempre assim: naquele tempo, mas não é assim que está na Bíblia.
é um modo litúrgico. Se a gente fosse ler na Bíblia, na palavra de Deus, estaria assim: no dia seguinte. Portanto, seria hoje o terceiro dia. O terceiro dia na Bíblia é um dia da manifestação de Deus, é o dia da ressurreição. Jonas passou 3 dias no seio da baleia, ou seja, o terceiro dia é um dia da intervenção de Deus. Então é para a gente esperar que esse evangelho é Deus se manifestando. No terceiro dia, João Batista estava de novo com 2 discípulos, e vendo Jesus passar, o João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus. Vocês sabem que São João Batista, ele tinha muitos seguidores, e esses aqui também, antes de seguir Jesus, eles seguiam João Batista. Só que João sempre avisou: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Então, quando ele viu Jesus, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele apontou, todo mundo lembrou: quem é o Cordeiro? Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, eles se alimentaram do Cordeiro para poder ter forças para continuar caminhando, e com o sangue do Cordeiro eles marcaram as portas. Então o Cordeiro é aquele que dá a vida, é aquele que nos dá força para continuar caminhando, e o Cordeiro, ele é manso. Quando João apontou e os discípulos ouviram a palavra, eles foram seguir Jesus, ou seja, deixou de seguir João e foram seguir Jesus, porque Jesus é o Cordeiro. Voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou. No original grego a palavra é: Jesus fixou os olhos neles e perguntou para eles assim: o que vocês estão procurando? Está perguntando para nós hoje aqui: o que vocês estão procurando? O que nós estamos procurando? Porque tem muita gente seguindo Jesus que está procurando tanta coisa. Tem gente que está querendo ser curada e nunca mais vê Jesus. Tem gente que está procurando fama, status. Então Jesus está perguntando: o que vocês estão procurando? Se vocês estão me seguindo, o que vocês estão procurando? E eles falam assim: Rabi. Naquela época havia muitos rabinos, né? Rabi significa mestre. Rabi, onde mora? Jesus podia ter dito assim: eu moro na 5 com a 7, eu moro na 10, eu moro na rua tal. Ele não deu o endereço. Ele respondeu assim: vocês querem saber onde eu moro? Vem ver. Ele respondeu: vinde ver, vem experimentar da minha vida. É isso que ele responde. E eles foram então aonde ele morava, e nesse dia eles permaneceram com ele. Meu irmão, minha irmã, a palavra permanecer no Evangelho de João é tão profunda, é uma das palavras que ele mais repete. Para nós que somos de pastoral, de movimento, de grupos na igreja, para nós que fazemos coisas na igreja, nós tínhamos que entender muito bem isso. A maioria de nós que serve, eu estou me colocando também, nós somos muito ativos, quase que ativistas. A gente gosta de fazer coisas. Jesus não chamou ninguém, num primeiro momento, para fazer, para ir em missão. Isso é o segundo momento.
Isso é consequência. Se nós na igreja não aprendermos a primeira coisa que Ele nos chama, que é para permanecer com Ele, a gente nunca vai servir bem. Jesus chama a gente primeiro para permanecer, para estar junto dEle, para experimentar Ele. Depois Ele vai enviar. Vai lá, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai evangelizar, vai ser padre, vai fazer leitura, vai ser ministro, vai cantar, vai acolher, vai comentar, mas primeiro, permanecer, colocar o coração no coração de Deus. Eles dizem assim, isso aconteceu a mais ou menos 4 horas da tarde. Parece um detalhe bobo, né? Para quê? Porque a hora que marca, a gente quer deixar registrado. 4 da tarde foi a hora que eles se encontraram com o olhar de Jesus, marcou. Mas teologicamente também significa o fim do dia. Aqui para o judeu termina às 18 horas, era no fim da tarde. Está dizendo assim, esse dia está terminando, o dia velho está terminando, já está começando um dia novo, agora com Jesus. E aí então, o André, que é irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos que ouviu essa chamada, e ele foi se encontrar com seu irmão. O Evangelho de João, diferente do Marcos que nós ouvimos, ele diz que o Simão Pedro, ele encontrou Jesus a partir do seu irmão André. Foi o André que foi lá dizer para Simão. É muito provável que o Simão também seguia João Batista, só que quando João disse, eis o Cordeiro, o Simão não foi, mas o André foi. Que bom seria, né? Se eu e você fosse igual ao André, ao se encontrar com Jesus, a gente saísse daqui contando para os outros também, encontramos o Messias, encontramos o Senhor. Assim André fez, foi lá e falou para o Simão, Simão, meu irmão, encontramos o Messias. Esse é um bom evangelizador. E o André conduziu o Simão até Jesus. No Evangelho de João, Jesus só chama Simão Pedro para seguir ele só no final do Evangelho, lá quando ele pergunta, Simão, tu me amas? 3 vezes, ele responde, sim Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ali Jesus fala, segue-me e apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.